Olá, galerinha do YouTube, beleza com vocês? Aqui é o professor Paulo Rodrigues para mais uma videoaula com vocês. E hoje falando sobre célula eucariótica animal e célula eucariótica vegetal. Beleza? Vamos lá para a telinha? Aqui nesta imagem está a célula eucariótica animal com todas as suas estruturas. Estruturas essas que são chamadas de organelas. Nesta outra imagem é uma célula eucariótica vegetal, também com todas as suas organelas, inclusive com aquelas presentes somente nesse tipo de célula, se comparada, é claro, com a célula animal. Essas estruturas são parede celular, vacúolo e cloroplasto. Durante a videoaula de hoje, vamos ver as diferenças também com a célula procariótica, que são células que não apresentam núcleo. Mas, o que é célula? A célula representa a menor porção de matéria viva. São as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Teoria celular. A elaboração da teoria celular foi resultado de várias pesquisas realizadas por diversos cientistas ao longo do tempo. E elaboraram, então, a teoria celular. Os princípios fundamentais dessa teoria são: todos os seres vivos são formados por células, com exceção dos vírus. Os vírus são constituídos apenas de material genético, que pode ser tanto DNA quanto RNA. E esse material está envolto por uma cápsula de proteína, uma cápsula proteica. A célula é a menor unidade viva. A célula sempre se origina de uma célula pré-existente através da divisão celular. Vou usar como exemplo os seres humanos para explicar para vocês que para ser formado precisa de duas células haploide, que são óvulo e espermatozoide. A união dessas células então origina o zigoto, que é a primeira célula de todos os seres humanos. E esta única célula se divide por mitose, um processo da divisão celular, originando então milhões de células diferentes que compõem os seres humanos. Portanto, a célula é a unidade morfológica e fisiológica de todos os seres vivos. A partir da teoria celular, pode-se observar que, apesar das diferenças entre os tipos de células existentes, todos os seres vivos são constituídos por elas. O ramo da biologia responsável em estudar a célula é a citologia. Os principais componentes existentes em todos os tipos de células são membrana plasmática, citoplasma, ribossomos e o material genético. Vou estar falando para vocês agora sobre cada um desses componentes. Membrana plasmática envolve e protege a célula e faz a passagem seletiva de substâncias. É a membrana plasmática que controla a entrada e saída de substâncias de acordo com a necessidade da célula. Citoplasma, constituído por um líquido gelatinoso chamado citossol ou hialoplasma, é onde também encontram-se todas as organelas celulares. Ribossomos são responsáveis em fazer a síntese de proteína. E material genético, que é o que contém todas as informações genéticas, todas as informações hereditárias de um novo indivíduo. Existem apenas dois tipos de células, que são células procarióticas e células eucarióticas. As células procarióticas não apresentam núcleo, enquanto as células eucarióticas, elas apresentam núcleo e são representadas por células animais e vegetais. Aqui nesta imagem vemos uma célula eucariótica animal com o núcleo bem visível. Nesta outra imagem vemos uma célula eucariótica vegetal também com o núcleo bem visível. E nesta imagem vemos uma célula procariótica. Repare que ela não apresenta núcleo e o seu material genético é disperso, solto no seu citoplasma. E também apresenta somente a estrutura básica para que uma célula se mantenha viva, que são aquelas 4 estruturas básicas: membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos. O citoplasma das células eucarióticas. O citoplasma é constituído por um material gelatinoso, chamado então de citossol ou hialoplasma. Nas células eucarióticas, o citoplasma preenche o espaço entre a membrana plasmática e o núcleo celular, pois o núcleo não faz parte do citoplasma. Nesta célula, podemos ver claramente o citoplasma, que está de cor azul clara, que vai desde a membrana plasmática, que está de cor azul escura, até o núcleo da célula. A membrana celular ou membrana plasmática envolve e reveste a célula, definindo seus limites e fazendo sua proteção e seleção de tudo que pode entrar ou sair
da célula. Podemos dizer então que ela faz a permeabilidade seletiva das substâncias. As três funções principais da membrana plasmática são revestimento, proteção e a permeabilidade seletiva das substâncias, sendo esta última sua função mais comum. Aqui nesta imagem apresenta-se uma parte da membrana plasmática com aumento, para melhor visualizarmos sua constituição. Seus componentes mais abundantes são fosfolipídios, colesterol e proteínas. É por isso que se costuma dizer que a membrana plasmática tem constituição lipoproteica. Os fosfolipídios estão dispostos em uma camada dupla, e entre eles encontramos as proteínas, que na membrana plasmática são chamados de permeases, e é por essas proteínas que se dá a passagem de substâncias através da membrana. Eu não posso deixar de lembrá-los que a membrana plasmática está presente em todos os tipos de célula. Retículo endoplasmático está presente em todas as células eucarióticas e é composto por uma série de estruturas membranosas dobradas sobre si mesmas, que comunicam-se por meio de uma rede de canais. O retículo endoplasmático com ribossomos associados à sua camada é chamado de retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. O retículo endoplasmático sem ribossomos nas suas camadas é chamado de retículo endoplasmático liso. As funções do retículo endoplasmático granuloso, também chamado de REG: transporte e armazenamento de substância, síntese de proteínas para exportação, e tem aderido então neles os ribossomos. Veja um retículo endoplasmático granuloso com suas cisternas dobradas sobre si mesmas e os ribossomos aderidos a eles. Os ribossomos são estes pontinhos pretos. Retículo endoplasmático liso. Função: transportar substâncias no interior da célula. Armazenamento de substância. E como não tem ribossomos, ele também faz síntese, só que nesse caso é de lipídios. E o retículo endoplasmático liso pode ser chamado de REL. O que difere o REG do REL são exatamente os ribossomos que estão presentes no REG e ausentes no REL. E graças a esses ribossomos, o REG faz síntese de proteína e o REL, como não tem ribossomos, faz síntese de lipídios. Aqui está a imagem do REG e do REL. O REG está mais próximo do núcleo e o REL mais afastado do núcleo. Complexo golgiense, antigamente chamado complexo de Golgi. O aparelho de Golgi é constituído por uma série de cisternas dispostas paralelamente, como bolsas achatadas. Localiza-se próximo do núcleo ou do centro da célula. Esta é a imagem do complexo golgiense com suas bolsas achatadas dispostas paralelamente. Vejam que está dando origem a algumas estruturas esféricas chamadas de vesículas. Estas vesículas irão dar origem aos lisossomos, que é outra organela celular. Aqui algumas funções do complexo golgiense, que é dar origem aos lisossomos, como vimos na imagem anterior, e ao acrossomo, estrutura presente na cabeça do espermatozoide, muito importante na hora da fecundação, pois o acrossomo contém uma enzima que ajuda os espermatozoides a perfurar a membrana do óvulo. Outra função do complexo golgiense é a de armazenamento de substância e a secreção celular. Os lisossomos aparecem nas células sob a forma de vesículas esféricas especializadas na digestão intracelular. Peroxissomos são pequenas vesículas semelhantes aos lisossomos, porém sua enzima principal é a peroxidase, ou catalase. Esta enzima degrada as moléculas de peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, que se formam como resultado do metabolismo celular. O peróxido de hidrogênio pode ser muito tóxico para a célula porque pode levar à produção de radicais livres. Esses radicais são capazes de danificar as células. Função do peróxido: desintoxicação orgânica, e atuam na conversão de água oxigenada em água e oxigênio. Veja abaixo o esqueminha. Quando colocada sob a pele, rapidamente observamos a formação de uma espuma de bolhas. Essas bolhas são oxigênio puro e acabam matando grande parte das bactérias anaeróbicas, que não resistem ao oxigênio e morrem. Esta é a imagem do peróxido de hidrogênio, uma estrutura esférica parecida com as do lisossomo. Mitocôndria
São organelas presentes em todos os seres eucariontes, com função de produzir energia para todas as atividades celulares, por meio da respiração celular. Esta é a imagem da mitocôndria com suas membranas externas e internas. As mitocôndrias é como se fossem as usinas hidrelétricas para a célula, trabalham produzindo energia para ela. Os ribossomos estão relacionados com a síntese de proteína e ocorrem em todos os tipos de células. Os ribossomos são pequenas partículas que podem existir livres ou associadas a outras organelas. Aqui, os ribossomos estão traduzindo uma fita de RNA para produzir uma proteína específica. Centríolos. Centríolos são estruturas cilíndricas formadas por microtúbulos, ocorrem aos pares nas células. Atuam na divisão celular e também participam da formação de cílios e flagelos, raros nas células vegetais. Cílios e flagelos são estruturas móveis que podem ser encontradas tanto em unicelulares como em organismo mais complexo. Os cílios são normalmente curtos e numerosos, já os flagelos são longos, existindo apenas aos poucos por célula. Aqui nessa imagem mostra os centríolos, que são formados por 9 grupos de 3 microtúbulos cada centríolo. Aqui é a figura de um paramércio, um ser vivo de vida livre e unicelular e aquático, onde pode-se ver a presença dos cílios rodeando o paramércio. Os cílios estão relacionados com a natação e a captura de alimento. Aqui é uma imagem da euglena, também de vida livre e unicelular e aquática, onde apresenta um flagelo que também está relacionado com a natação e captura de alimento. Cloroplasto são responsáveis pela fotossíntese. É nesta estrutura que encontramos a clorofila, pigmento esverdeado. São encontrados apenas nas células vegetais. Aqui é a imagem do cloroplasto de cor esverdeado, graças à presença da clorofila, que é esse pigmento esverdeado, e está ligado diretamente com a fotossíntese. A parede celular é uma estrutura extracelular que envolve a célula, sendo composta por diferentes substâncias, dependendo do organismo. É uma estrutura que confere proteção à célula pela sua rigidez. São encontradas nas células eucariótica vegetal e célula procariótica. Algumas células, além da membrana plasmática, apresentam a parede celular que confere ainda mais rigidez e proteção para este tipo de célula. E para que as células se comuniquem, existem entre elas os plasmodesmos, canais responsáveis pela conexão citoplasmática entre células vizinhas, possibilitando a troca de molécula e informações funcionais e estruturais. Aqui dá para ver claramente a parede celular da célula vegetal. Vacúolos de armazenamento. Os vacúolos de armazenamento ou vacúolos de suco celular são delimitados pelo tonoplasto, membrana lipoproteica, e são exclusivos de células vegetais. Nas células vegetais jovens, são numerosos e pequenos. Conforme a célula cresce, eles se fundem em um único, grande e bem desenvolvido vacúolo. As principais funções do vacúolo de suco celular são a de armazenamento de substância, equilíbrio osmótico, digestão intracelular. Aqui uma célula vegetal mostrando o vacúolo, que ocupa um grande espaço da célula vegetal. E aí pessoal, beleza? Gostaram da aula? Se gostaram, deixe seu joinha lá e também se inscrevam no canal. Isso incentiva a gente a estar preparando mais videoaula para vocês, ok? Tchau, tchau, fique com Deus!